campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilharmos esses momentos de muita luz, de muito esclarecimento, com as mensagens de Emmanuel, psicografia Chico Xavier, na obra Vinha de Luz. Então, vamos ver o que nos caiu hoje, no capítulo 133 da obra Vinha de Luz, Casa Espiritual. Olha só, Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e reforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocados pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras residências completamente livres em constante renovação para melhor. Até essa questão que ele trouxe aqui do lixo, né? Uma frase que eu li uma vez e achei fantástica. Um lar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja, né? Então, isso também serve para a nossa casa mental. Continuando. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Olha só. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Olha que lindo, né? Em favor de si mesmo. E essa é a casa espiritual ao qual Emmanuel está nos convidando a analisarmos, a refletirmos. Irmãos, temos que ter consciência que nesses momentos ao qual estamos vivenciando, esta casa espiritual se tornou imprescindível para que construamos os valores morais cristãos com maior solidez, com maior constância no nosso dia a dia. Não apenas ficarmos na superfície. Quando lhe deparamos
com a pandemia e a casa teve que fechar fisicamente, né? O trabalho prosseguiu espiritualmente. E aí questiono aos irmãos que estão aqui compartilhando esses momentos. Nós continuamos no nosso trabalho de reforma íntima? Nós continuamos utilizando todos esses materiais de construção que Jesus nos deixou para reformarmos e construirmos a nossa casa espiritual? Fortalecer a nossa casa mental? Será que nós somente conseguimos manter essa construção estando na casa física? É isso que fomos chamados nesse momento, irmãos. Não há sombra de dúvida que o trabalho é muito mais profundo do que somente a casa espiritual. Lembremos que somos médiums 24 horas por dia. 24 horas por dia. Nós não somos médiums somente quando entramos na casa física. Nós somos médiums a todo instante. E, naturalmente, temos que vigiar aquilo que estamos construindo no nosso dia a dia. Aquilo que estamos alimentando no nosso espírito. E os sentimentos são importantíssimos para que a gente possa ter esta constância e não ter aqueles altos e baixos, né, de emoções que nós mesmos causamos a nós. E a ausência da casa física foi o nosso maior teste para que a gente pudesse perceber, primeiro, se nós compreendemos o que é auto-evangelizar-se, o que é fortalecer espiritualmente, moralmente, para suportar os desafios do dia a dia, os desafios de uma pandemia, sem ter a casa física para ir. E construirmos o Evangelho na nossa casa íntima, na nossa casa mental. Porque, como eu disse antes, casa limpa não é que mais se limpa, é a que menos se suja. E se nós sujamos, colocando menos porcaria, vamos dizer assim, para dentro de nós, menos precisaremos trabalhar, esforçar para limpar. Olha que reflexão profunda, né? Então essa é a casa espiritual que Emmanuel está nos chamando, a nossa casa íntima. Vamos refletir sobre isso. E hoje então vou terminar com um poema de Casimiro Cunha, que nos traz uma belíssima mensagem, carta aos espíritas, né? Se fostes chamado à luz da grande revelação, lembra, amigo, que a doutrina é o pensamento cristão. Fenômenos, teorias, ciência daquilo ou disto já eram velhos no mundo bem antes de Jesus Cristo. Nada novo sob o sol, dizia já Salomão. Toda grande novidade ainda é nossa imperfeição. Capacita-te, portanto, que a tua necessidade é de aplicar o Evangelho por tua felicidade. Cumpre sempre os teus deveres, trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião. Para as horas de amargura, para as dúvidas da sorte, o Evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte. No desempenho sagrado de tua excelsa missão, não te afastes das tarefas de paz e de redenção. Não te percas no caminho, és bens o trabalhador de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site